Salve, salve! Esse é o podcast Sementes do Futuro, um podcast que trata de sustentabilidade, voluntariado, cooperativismo e outros temas de interesse social. Esse programa é uma parceria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, da ONG Moradia e Cidadania e do CASCA, Instituto Socioambiental. Eu sou a Aline Adolf, sou jornalista e coordenadora de comunicação aqui do Sindibancários e hoje a gente vai falar de educação antirracista. Aqui do meu lado, a gente está com o diretor da pasta de Cultura e Sustentabilidade, empregado também da Caixa Econômica Federal, o Guaraci Padilha Gonçalves, o nosso Guará. Tudo bom, Guará? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Também aqui na mesa hoje com a gente, o diretor da pasta de Diversidade e Combate ao Racismo, o Paulo Caetano. Oi, como é que tá, Caetano? Olá, tudo bom? Estamos aí. E também contamos hoje com uma convidada especial, a Lilian Rocha, que é escritora, poeta, musicista e ativista cultural. Prazer de ter aqui, Lilian. Eu que agradeço. Então, gente, assim, ó, vou me colocar, falei pro Caetano, vou me colocar aqui no meu lugarzinho de, né, me resignar aqui e deixar vocês falarem. Fala também. Meu lugarzinho. O seu ponto de partida, né? Vou ficar aqui na minha, quietinha, vou deixar vocês falando hoje, falarem bastante aí, porque tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né, e assim, então, de cara, quero abrir perguntando para vocês o que é o letramento, né, antirracista. O que é essa educação antirracista que talvez até devesse ser mais abordada e mais discutida, e a gente nem ouve falar muito nisso, a não ser no Novembro Negro, no mês da consciência negra, né? Vamos lá, Guará, para ti. Eu acho que a educação é o ponto inicial para a gente começar a romper, a combater o racismo. Eu acho que é a base, né? Se a gente quer ganhar coração e mente, a gente tem que começar a partir da educação, né? Numa linguagem simples que a gente possa atingir o nosso público-alvo, né? Mas começa por aí. Eu acho que se você quer aglutinar as pessoas para a luta, né, para a luta antirracista, né, o primeiro passo é a educação, né? Você tem que conquistar aquela pessoa para, né, convencer a pessoa para cerrar fileiras, né, para aglutinar nessa luta, né? E a educação é fundamental para isso. Para mim é o ponto de lançamento assim de uma campanha, de uma luta antirracista. E aí, o que tu me diz, Caetano? Não, a educação realmente é um grande instrumento de libertação, né? A gente começar a falar de educação, muita gente se remete somente ao ambiente escolar, né? O ambiente universitário. Mas a educação é um pouquinho mais ampla, né? A educação ela é mais ampla. Ela também existe uma educação em casa, existe uma educação no teu ambiente de trabalho, existe uma educação, né, na roda de amigos, né? Eu acho que ontem mesmo a gente estava discutindo na Rádio Negritude, né, esse tema da educação, né, e a gente acabamos trazendo a ideia de que muitas vezes se a gente ficar só no ambiente de letramento racial, só no ambiente escolar, né, vamos ensinar as crianças, muitas vezes elas absorvem aquilo e saem dali da escola e não praticam, tá? Então a educação, né, essa educação, esse letramento racial, ele precisa ser em todos os ambientes, né, na sociedade, né? E não só no novembro, principalmente, né? É o ano todo, né? E quando eu digo que é uma questão de libertação, de ter a liberdade, né? É quando tu, com o conhecimento, né,
saber da onde que vem determinadas coisas. Por que que eu estou discriminando aquela pessoa ali? Por que que eu estou discriminando os negros? Por que isso? Só porque ele é negro, né? E aí tu vai entender, né, que existe um projeto de dominação, de manter privilégios, mas isso parte do estudo, da educação, do conhecimento, né? E esses debates são necessários. E, inclusive, Lilian, até eu estava ouvindo, acho que foi a Djamila que falou, acho que foi a Djamila que eu vi falando essa semana, a respeito do fato de que a educação não, desculpe, a história, né, a história do Brasil, a história mundial, ela sempre é narrada pelos brancos, né, do ponto de vista dos brancos. Sim, tem a questão da história única que trata, a Chimamanda já fala sobre isso, né? Mas eu queria resgatar um pouquinho da questão da educação, né? Nós temos no Brasil, desde 2013, uma lei de 10.639, que colocaria onde, tanto no ensino básico até o nível universitário, teria que se dar para os alunos tanto a história e a cultura africana como a afro-brasileira. Isso nunca foi cumprido, né? Então, quando a gente diz assim, novembro chegou, parece que assim todo mundo corre para nos procurar para que a gente possa dar um letramento até para os professores e até a questão das escolas, onde os professores negros ficam obrigados, digamos assim, a dar um dia ou uma semana com relação a isso. Quando existe uma lei, desde 2003, que não é só em novembro, mas teria que ser continuamente, não só na história ou na língua portuguesa, mas nas ciências, nos esportes, enfim, em todo o segmento, trazer essa história mal contada, né, que foi jogada para debaixo do tapete, e que é necessário sempre relembrar que não é bem assim como foi colocado nos livros escolares, né? E esse letramento cada vez mais está sendo exigido porque existem hoje em dia frases, existem hoje em dia algumas situações que não são mais condizentes com o momento que nós vivemos hoje em dia, né? Só que a dificuldade de se colocar isso ainda é muito complicada, tanto que ainda novembro batendo na nossa porta, nossa agenda está cheia e a gente diz assim, olha, nos procurem durante todo o resto do ano. Nós estamos aqui para poder também colocar. E importante, essa questão do racismo, do letramento racial, não é uma coisa unicamente para os negros. É um problema, o racismo é um problema da sociedade. Negros e não negros. Então, todos têm que estar envolvidos nisso, né? E tem um provérbio africano que diz assim, o leão pudesse contar a história, seria bem diferente do caçador, né? Então, a nossa história é bem diferente do que está escrito nos livros, que foi escrito pelo colonizador, né? Não, é isso mesmo nesse ponto aí que eu queria chegar, né? Eu até tenho orgulho, assim, de dizer que eu tenho um filho que ele presta bastante atenção nessas questões. Ele tem 12 anos e outro dia ele esteve aqui no sindicato e ele me fez comprar esse livro, Meu Corpo Negro, Territórios, pegar o autógrafo de vários autores que estavam aqui no dia, né? E disse que ia levar para a escola dele, sugerir na escola, porque ele disse que ele não ouve falar nada sobre, né, esse tema do antirracismo. E ele tem só uma colega negra na sala, né? E que ele já presenciou o racismo contra ela, se indignou, né? Então, assim, é um trabalho realmente árduo, né? Que os professores, que as escolas, os professores negros e negras, né? Devem ter nas escolas hoje em dia para introduzir essa pauta, né? E assim, quando a gente fala de letramento, né, o que isso nos remete, o que isso nos traz? A gente não está falando só de literatura, né, de escritores, né, e da literatura negra, né, como se fala aí por aí, né? O que seria esse letramento, Lilian? Explica pra gente. Eu acho que é se colocar e perceber que a história foi mal contada e, ao mesmo tempo, oportunizar que haja outros momentos dessa história ser contada por quem mesmo a viveu, né? Ou seja, trazer dentro dessa questão aspectos que ainda... frases que são colocadas e que ainda ferem essa sociedade de alguma forma, né? Poder ter uma noção o quanto essa história foi mal contada e de que forma poder dissolver isso e trazer
oportunidades, trazer pessoas que foram invisibilizadas. E esse letramento é necessário contar essa história de um formato real. E não colocar debaixo do tapete como foi feita, né? Esse letramento racial é importante para que não haja confusões com relação a aspectos que a gente vê até hoje, né? Situações de sempre colocar a questão racial na frente de qualquer outra coisa, né? E isso assusta muito, e surge a questão que a gente diz assim, o outro, né? Quem é o outro? O outro é aquele que não sou eu, é o diverso, e o outro é aquele que faz tudo errado. Ou seja, eu sou o padrão, e como padrão, eu tenho a conceituação normativa do que é belo, do que é o formal, do que é o certo. O outro, e nesse caso na sociedade o outro seria o negro, né? Traz todo um aspecto da negatividade de uma sociedade. Então, nesse aspecto, o letramento entra aí, para verificar que não é uma questão racial, uma questão social, mas é uma questão de perceber os nuances de uma sociedade que vê no outro um perigo, com medo. E esse medo faz com que ele queira retirá-lo dessa sociedade, colocando adjetivos, colocando estereótipos que não pertencem a esse outro. Porque sempre o lado negro da força. Sim, a sombra. A sombra, né? A lista negra. Mas eu Sim. também vejo assim que esse... Ovelha negra. Ovelha negra da família. Essa questão de trazer o lado negativo, né? Ele tem um papel social que exerce, né? Que muitas vezes a gente não percebe, né? Até porque se fosse somente isto, né? Com o aprofundamento da educação antirracista, a gente conseguiria ter muitos resultados, né? Mas a gente vê, por exemplo, assim, como a Lilian trouxe, a Lei 10.639 foi de 2003. 21 Tá? anos. Exatamente. E Implementada, ainda, né? e ainda, Porque e ela é mais ainda, antiga, tá? né? Não, o exemplo do teu filho, na escola dele Não se fala não se disso. fala disso. Né? Eles vão falar em novembro, e normalmente em novembro o que eles fazem? Eles tocam para a professora negra fazer. Né? Mas Sim. assim, ó, mas o que eu quero dizer é assim, ó, que isso ele está dentro de projetos de social, de manter alguns privilégios, algumas posições de privilégio para algumas pessoas e deixar desprestigiar, né, as pessoas negras. Sim. Né? Ele vem dentro desse projeto que há anos, que não é de agora, né? São 300 anos de escravidão aí, né? Por 300 anos de escravidão, que isso foi tudo montado e a gente tem que desarmar isso, né? Nós temos que desarmar esse projeto, escancarar e fazer um combate. E por isso que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque quando tu te posiciona como antirracista, tu consegue fazer essa discussão, pelo menos contigo mesmo. E tu não te cala também enquanto tu percebe as situações, né? Quando tu presencia algumas coisas. Tanto quando perguntam, há racismo no Brasil, 90% levanta a mão. E aí perguntam, tu é racista? Então, cadê os racistas? Né? Aí que tá, né? As pessoas sabem que existem e não se identificam como, porque é tão normatizado algumas situações que passa batido, né? É isso. Nós, né, enquanto não negros, né, enquanto... Eu falo que o meu foi um erro de cálculo aqui na melanina, tá? Faltou um pouquinho, assim, alguma coisa aconteceu no universo aí e faltou um pouquinho de melanina aqui. Nós, não negros, a gente, justamente, assim, ficar lado ao lado, né? Que nem vocês disseram, não é uma pauta só das pessoas, né, pretas, é também uma pauta de toda a sociedade, então a gente também não se calar, a gente também se indignar, também... Né, chamar uma atenção, pauta cidadã, né? Uma pauta cidadã, chamar atenção quando o outro está errando, né? E quando a gente fala na questão dessa que eu falei antes, né, dos escritores negros, a literatura negra, existe mesmo uma literatura negra? Porque tem até aquele filme que foi candidato ao Oscar ano passado, que é História Americana, acho que é o nome, até anotei aqui para não me esquecer, acho que é isso. Ficção Americana. Ficção Americana, maravilhoso, né? Que justamente traz essa temática. O cara, ele só queria ser reconhecido como
um escritor, Uhum. né, Lilian? Tipo, Isso a Lilian é a escritora discussão negra. bem grande, né? Aham. É claro que dentro do escopo da literatura brasileira, existem vários escopos, gavetinhas que colocaram. Então, a literatura feminina, a literatura LGBT+, a literatura negra, e existe dentro da própria literatura afro-brasileira ou literatura negro-brasileira, com o conceito do Kuti, que é um grande poeta, fundador do Quilombo hoje, dos Cadernos Negros, há uma diferenciação com relação a essa literatura com aqueles que se identificam com a negritude e que na sua literatura trazem a sua escrita voltada com essas questões, se identificando o quanto negro e com relação às suas vivências com relação a isso. E assim Uhum. como existem outros escritores que não se identificam com essa pauta Uhum. e que, apesar de não se identificar com essa pauta, nos seus escritos vão aparecer as suas vivências, que têm a ver com as questões diárias que nós negros passamos. Uhum. Então, isso é uma discussão bastante grande. Até nessa última Feira do Livro, eu fui curadora da literatura e cultura negras, né? Então, tinha alguns escritores que, quando eu convidava para fazer parte dessa pauta, diziam: Ah, Lilian, mas nós vamos estar dentro dessa pauta. Eu disse: Olha, dentro desse momento, para mim é importante ressaltar essa literatura negro-brasileira, que é o conceito do Kuti, que traz essa vivência desse negro e que se coloca como negro na sua literatura, porque eu acho importante ressaltar esse boom que está acontecendo nos últimos 5 anos com relação a essa literatura, né? Mas houve outros que estavam ali dentro desse escopo que não gostam desse conceito com relação a isso, porque nós somos todos escritores e escritoras, na realidade. Sim. Mas, enfim, dentro do escopo da divisão da literatura brasileira, consta assim. Então, já que consta assim, vamos normatizar dessa forma. Mas escrevemos de tudo. Então, a gente até goza, um escritor amigo nosso, Ronald Augusto, coloca assim: no próximo, nós queremos uma mesa onde a gente não tenha que discutir sobre literatura negra, mas que a gente possa discutir outras questões e Sim. outros gêneros da própria literatura, né? E isso, claro, a gente pode escrever sobre qualquer coisa, mas é claro que permeia Uhum. na nossa literatura as nossas subjetividades. E as nossas subjetividades está inserida essa questão de raça, ou gênero, ou, né, enfim. Sim, sim. A gente tem que Isso aí. convidar a Lilian e vocês todos para vir aqui em outros meses, em outros dias, conversar Exato, sobre eu sempre coloco. literatura, É, né? E exato. outros assuntos que não sejam necessariamente, né, os Referentes a isso, né? referentes a É, isso. Isso não ficar marcado que por um rótulo, né? Uhum. Exatamente. Isso que a Lilian traz, né? É uma discussão. A minha esposa também, ela é escritora, né? Rosa Mayombe, né? E ela tem mais conhecimento sobre isso do que eu, mais profundidade. Então, assim, a discussão que eu falo assim, ó, é assim, o que eu estou escrevendo quando eu estou escrevendo alguma coisa? O que eu estou escrevendo? Tá? Porque muitas vezes eu faço texto que não tem nada a ver com a questão da diáspora africana, não tem nada a ver com escravidão, tem a ver com as minhas coisas que eu tô sentindo, né? Então não tem a ver. Então, mas isso aqui não é propriamente literatura africana, não é literatura afrodescendente, isso aqui são as minhas coisas, né? Eu basicamente não gosto de me qualificar, de me enquadrar nessa caixinha, Uhum. né? Até porque no momento que a gente começa a se enquadrar nas caixinhas, a gente começa a se limitar, Uhum. né, no que tu vai escrever, do que tu vai dizer. Eu prefiro assim, ó, escrever muito de acordo com aquilo que eu estou sentindo e que o público também está percebendo, né? Então, assim, tem uma coisa que está acontecendo aqui, né? Eu estou sentindo isso, eu vejo que as pessoas estão comentando, existe uma dúvida, coisa e tal. Vai lá, estuda, vê o que é. Bom, vamos escrever sobre isso, né? Mas eu não gosto de... Não dá pra gente poder... Fica bem naquela posição lá do personagem do ficção americana. Não queremos, né, ser enquadrados. Até porque, algum tempo atrás, né, muitos autores, esses letrados lá das academias, diziam que a literatura negra era mimimi. Eles falavam que era Sim. era Era mimimi. ativista, né? feminista, Panfletária, né? panfletária. Panfletária, isso aí você lá escreve falar das vem. mazelas, né?
de vocês, não tem... Não tem Escravidão acabou. então, Esses, né? Esses papos. é meio que como se fosse Que dizer estão que você não tem profundidade, que também é uma forma de racismo, uma forma de preconceito, né? Mas, na verdade, quando a gente vai ver, e creio que foi o Kuti que fez essa leitura, muito bem, né? Não tem nada a ver, né? Se escreve o que se percebe, se escreve sobre racismo, se escreve sobre a herança diaspórica por conta da vivência dos próprios negros, não que fosse uma questão de, né, de Um lamento. tempo atrás eu vi uma entrevista do ator falecido recentemente, o Milton Gonçalves, Maravilhoso. né? Que ele deu na entrevista, ele falava, olha, o pessoal fala, eu sou o Milton Gonçalves, o grande ator negro. Ele disse que no início da carreira ele levava até numa boa, mas depois começou a incomodar, sabe? Porque não falava do Lima Duarte, um grande ator branco, sabe? De outro ator, Paulo Atran, sei lá. Né? E ele sempre, o grande ator negro, a atriz, Ruth de Souza, a grande atriz negra, sabe? A Ele diz, Viola eu sou um Davis ator. também fala isso. Eu sou um ator, pô, sabe? Ele tem, né, lá tinha sua militância, tudo, né, mas ele não queria ficar essa coisa de ficar, né, sempre colocar esse acompanhamento junto com a profissão de ator, né, sendo que para os brancos não, sabe, os não negros não tinha esse destaque, sabe? E os Aí eles papéis começou... muito restritos também, né? Tipo assim, que na trama precisava ter um negro, né? E aí, então, aquele papel vai para aquele ator. E não, tipo assim, por que o cara não pode ser o médico, o advogado, ou então, né? Ou ali Eu me lembro que no meu... Né, quando eu era criança, aquelas novelas que passavam ali no início da década de 70, assim, até esses grandes atores aí, o Milton Gonçalves, o Souza, faziam papéis, assim, de empregados, de motoristas, sabe? De um secretário ali. Agora que estão tendo mais um protagonismo, né? Mudou um pouco. Mas também a novela, também tudo, sabe que a novela sempre tem uma motivação comercial, né? Também de atrair um público, né? Por exemplo, na época, um negro, uma negra, eles não faziam publicidade. Não tinha propaganda com negros, assim. Isso da década de 70. Não tinha negro fazendo uma propaganda de creme dental ou coisa parecida. Qualquer propaganda, sabe? Então, né? Isso eu me lembro do comercial do Banco do Brasil, logo no início do governo do Inominável. Né? Que aí o protagonismo da propaganda no Brasil eram negros. E aí o presidente do Banco do Brasil, que tinha assumido, ele queria retirar do ar. Mas como isso? Não, mas esse contrato foi assinado no governo anterior. Não, mas eu não quero mais. Se incomodou com aquilo. É difícil... eu acho que para as pessoas que não vivem isso, né, como vocês, assim, que não percebem essas nuances do racismo, essas sutilezas, às vezes. Tá, talvez isso não seja tão sutil, né? Óbvio. Mas tem outras sutilezas, né? Doenças grosseiras, né? Tanto tempo as pessoas ficaram sem saber, nós principalmente, que Machado de Assis era negro. Exato. Porque embranqueceram a sua foto, né? O maior escritor brasileiro, fundador, primeiro presidente da Academia de Letras do Brasil, era negro, pardo, né? E embranqueceram de tal forma a foto que ninguém desconfiava, né? Então, o quanto isso, né, o racismo é perverso, porque ele é tão velado, ele é feito de uma forma tão às escondidas que fica difícil de conseguir descobrir algumas coisas, né? Só com o passar do tempo. Embranqueceram até Jesus, né? Embranqueceram aquela região lá naquela região desértica e eu sempre estava vendo, não sei se foi num podcast, não me lembro, a gente às vezes vê TV, vê no podcast e acaba se perdendo no veículo, né? Pô, Jesus, ele para fugir do massacre das crianças, né, que Herodes decretou, ele fugiu para o Egito. Né? Se uma criança vai se abrigar no Egito, sabe, ela tem que ter uma pele mais escura, né? Sim. Não vai uma pessoa, né, com a pele muito alva,
né, Olhos se azuis. esconder, olhos azuis se esconder no Egito, né? Isso, Então, os olhos azuis, né? é mais um apagamento da história, né? Não, quantas vezes não, no Egito, aquele país de tanta sabedoria, de tantas coisas, sempre foi na África e nunca nos colocaram, assim como o Egito como se fizesse parte da Europa. E o Egito era na África, sempre foi Sim. na África. E nunca foi colocar isso nas escolas, quando a gente estudava, né? Exato, As pirâmides, toda a questão da riqueza, da ciência, de como conhecer algumas coisas, formato, música, tudo o Egito tinha, né? E nunca, sempre colocaram como se fosse um membro da Europa, e nunca Sim. da África. É. É impressionante. Isso aí. Você tem um filme, a Liz Taylor, Uhum. Cleópatra de Olhos Azuis, Eu ia falar. né? E Os faraós todos, né? mas o Vários. filme que chamou a atenção quando eu era criança foi Lawrence da Arábia. Uhum. Porque no Loirinho. Lawrence da Arábia, pelo menos a produção de Hollywood tratou de dar uma escurecida na pele. Mas eu achava engraçado é aqueles cara morenão, assim, pele bem escura e os olhos azuis. Assim. Que estranho isso, né? Eu perguntava pra minha mãe, o que é isso? Eu queria voltar um pouquinho para a questão da literatura e também do ensino da literatura nas escolas, porque me veio à mente agora, tu falava de Machado de Assis, eu lembrei do Monteiro Lobato, né? Que assim, a gente hoje, né, lendo Monteiro Lobato, a gente percebe ali um racismo bem evidente, né? E, no entanto, é um escritor amplamente utilizado nas escolas, né? Mas não se situa dentro de um contexto aquilo ali. Eu acho que deveria ter um estudo mais aprofundado de certas obras, né? Eu acho assim, ó, no caso bem específico, bem, não tão específico o Monteiro Lobato, assim, mas eu acho necessário sempre, quando se vai falar de um autor, a gente contextualizar a história do autor, tá? Para não cometer alguns erros, tá? Porque assim, o Monteiro Lobato, tá? Embora Ora, não, eu não quero usar esse termo. Eu quero falar que ele tem uma contribuição para a literatura, né? As suas obras são referências e são boas, né? São excelentes histórias, assim, tipo Pica-Pau Amarelo, isso aí fez parte da minha infância, tudo mais. Porém, há de se contextualizar a história dele e a personalidade dele de ser um racista, né? E isso não é feito. Porque não basta apenas falar do autor, mas contextualizar do como ele viveu, o que ele tinha, a história do autor, até para a gente poder compreender da onde que ele tira aquelas ideias, como é que ele criou, né? Por que que a Anastácia tinha que ser negra? Ela que fazia tudo na casa, né? O tio Barnabé morava lá né, afastado Cafundó. da Casa Grande, numa casa de palha. O Saci, né, é do folclore, né, mas tinha toda aquela malandragem, né, e essa contextualização que acho que falta no quebra-cabeça, assim, da nossa literatura, né, tá? Até para a gente poder entender e dar uma opinião, né, e perceber, assim, os contornos fascistas que tinha o Monteiro Lobato também, né? E às vezes não percebe, a gente só vê o Sítio Pica-Pau Amarelo, acha uma obra inofensiva, mas vai ver outras obras dele e tem contornos fascistas bem sérios, assim, né? E essa questão do fascismo que tu traz também é importante a gente, acho que pontuar aqui, né? Desse crescimento que a gente teve, né? Há pouco tempo aí do fascismo, que a gente tenta conter a todo custo aqui na América, nas Américas, mas tá complicado e a gente cada dia mais vê os reflexos disso em várias situações. Hoje mesmo eu vi uma modelo, né, que foi pega aí com umas falas racistas numa conversa de WhatsApp, aí foi desligada da marca que ela representava,
né? Todo dia a gente vê situações, né, de vídeos É. sendo colocados no Instagram e É. tudo, que a gente nota que é uma reprodução ali perigosa, né, de falas bem nessa linha fascista mesmo, extremistas ali. E essa contextualização é importante, né? Fazer ah, a questão, rever essa história em detalhes do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, naquele período na Alemanha. É uma coisa muito importante que a gente que falta, né? Que falta nas escolas, né? A gente vê filmes, tem filmes que falam, mas eh, eu acho que é muito superficial, assim, né? Eu acho que é muito uma demonização que chega a ser quase que acaba tendo o efeito contrário muitas vezes, que as pessoas não entendem por quê, Uhum. né? Por que que existem pessoas que querem fazer mal às outras ou querem dominar o que é isso, o que aconteceu lá, por que que mataram os judeus, por que que expulsaram os negros, por que que colonizaram a África, por quê? Foi quando nós estávamos nas escolas, teve as escolas que visitaram aqui a Rádio Negritude, e aí fizeram as perguntas, e as perguntas muitas vezes eram, assim, cabulosas, né? Por que que tem racismo? Por que que por que que os negros não lutaram? Lutaram? Lutaram pra Só que caramba. não está em livro Lutam nenhum de até hoje. história, né? Lutaram? Lutaram os quilombos, Por os que que malês. escolheram os negros, né? Então, assim, a gente percebe que a gente voltando aqui, tem muita lacuna, que aí a gente acaba preenchendo com a imaginação e com as mentiras que vem por aí, né? Tem toda uma nobreza, né, da África ali, reis, rainhas negros, né, que não se conhece, né, e as Só pessoas não queria conhecem. retomar a questão do Monteiro Lobato. Eu visito muitas escolas, né? Ano passado eu visitei em torno de 13 cidades e cada dia duas escolas, né? E sempre me colocam essa questão do Monteiro Lobato. Eu acho importante. Tem tantas outras obras que são. Ele fez parte da minha infância, né? Como de todos nós, eu acho, né? Mas depois, olhando melhor, a gente vê quantas atrocidades tem ali dentro, né? Então, tem tantas outras leituras que são melhores, que poderiam ser aplicadas nas escolas de um outro formato, ou se não, se for aplicar o Monteiro Lobato, que faça uma mediação, né? Que tenha mediadores isso. que possam colocar a real questão do que se passa ali, né? A gente vê umas coisas que não cabem mais, né? Mas assim como eu, naquela época lia e não percebia nada, né? Só que depois que eu fui perceber, mas o quanto está criando crianças com essa questão racista, né? Então é importante ter uma mediação. Se vai utilizar, que tenha uma mediação. E que se utilize outras obras de outros Sim, escritores sim. e que traga justamente essa reflexão. Tem um livro que é muito citado, né, na história do Brasil, que é Casagrande Senzala, que também é um livro celebrado, era um dos livros de cabeceira do Fernando Henrique Cardoso e outros intelectuais, né, quando ele foi lançado lá em 1973, que também propagava A falsa democracia uma racial. democracia racial que nunca existiu, né, na história do Brasil. Não existe nem agora, tanto é que é um termo que a gente nem utiliza, né? É uma coisa até que a gente já... Mourão ressuscitou isso aí. Gente, me veio um termo agora na cabeça também que eu queria problematizar com vocês. A gente tem só 10 minutos, disse o Diego ali, mas o tal do racismo reverso. Pois é. Ai, com medo desse termo. É que as pessoas voltam e me trazem, né? Mas negro também é racista, não é? Vocês não ouvem isso? É assim, né? Direto, né? É uma falta de cultura total, não. Como é que vai ter racismo reverso numa minoria social, né? Maioria em quantidade, mas minoria social. Isso não existe, né? Isso é completamente fora do contexto. É que nem um empregado fazer assédio moral ao patrão. Se ele não é o dono da empresa, né? Então... Moral, sexual também, que eu já ouvi isso. Pois mas disseram que eu estava assediando, sempre mas tem que ela estar me numa assediou. posição, tem que estar numa posição, a gente não está nessa posição de ter essa prática, né? A gente tem que enxergar isso, né? A posição de cada um,
o lugar de fala, né, que eu, Hum. que eu quis dizer ali no início, né, o lugar de fala de cada um, de ouvir, de ter uma escuta, de não querer achar que sabe tudo, né, e que eu posso falar por ti, pelas tuas dores, né, ou pelas dores da Lilian, do Caetano, né, ninguém pode falar pelas dores do outro, né, e a gente não deve minimizar nunca isso, né. Mas é importante também que cada um, ao se colocar no seu lugar, no seu ponto de partida, né, no seu ponto social, possa também expressar o que sente com relação àquilo, né. Lugar de fala, uma vez a Ludmilla colocou que as pessoas estavam confundindo o conceito, né. Lugar de fala é da onde tu está socialmente para falar sobre qualquer assunto, Sim, né. sim, Então isso é sim, importante também. sim, sim. Uhum. E eu É. falo aqui como uma eterna aprendiz. Então, esse é o meu, meu lugar de fala, tô aprendendo. Diego, foca aqui pra gente. Caetano, apresenta pra nós. A gente vai ter aqui também na programação da Rádio Negritude, né, também. Novamente o lançamento desse livro, que foi lançado na feira também, né, na Feira do Livro, Foi lançado na Feira do Livro. que é o Meu Corpo Negro Territórios. A gente traz aqui, então, algumas dicas, né, de leitura pro pessoal aí que tá assistindo. Caetano traz aqui também, eu tô meio cega. O Meu Corpo Negro Territórios, ele é uma coletânea de textos do Coletivo de Escritores Negros, tá? O coletivo, ele nasceu em, primeira feira afro, dia 20 de novembro de 2021. 2021. Tá? Por iniciativa e idealização do Gilberto Soares, né? Então ele reuniu, né, diversos escritores negros e o objetivo do coletivo é o aquilombamento dos escritores, né, com fins de que a gente possa publicar e dar visibilidade às nossas obras, né, no mercado literário, porque o mercado literário é caro, ele é disputado, né, e muitos autores não conquistaram seus espaços ainda, então ele veio funcionar como um guarda-chuva, um quilombo, né? Onde a gente conversa muito, faz debates, a gente dá uma estruturada, né? E esse aqui é a primeira publicação em formato de livro. Nós tivemos, nos 2 anos anteriores, publicações em formato de revista, né? Primeira foi Meu Corpo Negro, segunda foi Meu Corpo Negro Memórias e agora Meu Corpo Negro Territórios. E a gente tem aqui também um do Alci Cheuiche, né? Isso. É uma reunião também, né? O Alci, através da oficina literária promovida pela PSEF, a Associação de Pessoal da Caixa Federal, tá? Reuniu os associados, né? E produziu essa oficina com a temática sobre a África brasileira e do continente Abya-Yala. Abya-Yala é o termo que o Alci, através de uma pesquisa que ele fez numa tribo indígena, descobriu que os povos originários lá chamavam a América de Abya-Yala. Então, toda vez que ele faz uma referência, todas as publicações da oficina literária que faz a referência à América, a gente não usa América, a gente usa Abya-Yala, tá? Que é o nome original desse território. Legal. Tá? Legal, não E sabia. essa obra ela é bem interessante, né? Ela fala de temas da africanidade, temas da herança negra, né? E tem autores negros e autores brancos também, né? Não Legal. negros, né? Aí tem de negros eu e aquela que foi candidata, a Sandra Lee. Sandra Lee, sim, sim. A Muito Sandra bom. Lee, né, nós participamos, eu participei com 4 histórias, com 4 contos e uma poesia, e a Sandra Lee também com 4 contos. E a gente tem também aqui um dos livros da Lilian Rocha, né? Sugestão aí para as escolas. Quer falar um pouquinho? Sim, viviam me pedindo um livro infantil. Esse é o meu 6º livro autoral. Os outros são 5 de poesia, esse é o 6º. E é para a infância, né? De 7 a 10 anos, que é uma personagem negra. Hoje o Dudu, quer dizer em Yorubá, olhos negros, é uma criança, uma menina,
que através da música transforma o seu mundo. Então traz palavras em Urubá, traz a importância da música, do respeito aos mais velhos, respeito à natureza. Foi um livro que foi lançado no final do ano passado, né? E eu tenho trabalhado em escolas e em feiras esse livro no ano de 2024. Excelente. E a gente tem aqui na biblioteca do sindicato, né, Guará, vários livros também, vários itens ali à disposição, né, dos bancários, das bancárias. Tem acho que a Fran nossa bibliotecária, deve ter até separado ali para esse mês uma estantezinha só com livros de autores negros e negras, né? Então tem muita coisa boa ali. Eu, inclusive, estou lendo um agora e não lembro o nome porque a cabeça já não está muito boa, mas enfim, tem muita coisa boa ali. Venha na biblioteca do sindicato e dá uma olhadinha ali que tem realmente várias opções. Acho que é isso, né, Diego? Estamos com o nosso tempinho estourado. Alguém quer dar um último recado? Para mim passou rapidíssimo, não sei se para vocês também. Bem rápido. Né? Um último recadinho, então, o Guará desse mês da Consciência Negra, a gente segue aí com a programação. A gente segue com a programação, é sempre importante, né? A gente está debatendo, não só no mês da consciência negra, né? Esse é um debate do cotidiano, né? Porque a luta antirracista é uma luta do cotidiano, né? Que é uma luta permanente, né? Assim como a luta contra o fascismo, né? E pela democracia. Então, se a gente quer construir uma sociedade justa, mais fraterna e democrática, né, é essencial a gente, né, cerrar fileiras nessa luta, né, que é uma luta de todos, né, é uma luta cidadã, né, então boa sorte para nós nessa luta, né, e sigamos em frente. Sigamos em frente. É isso aí, Caetano. Queria agradecer o espaço, né, a oportunidade, o convite de participar desse podcast. Né, e é sempre bom a gente ter esses espaços para poder falar, né, sobre as questões da negritude, tá? E o meu recado, assim, sempre estudem, leiam, debatam, né? Eu acho que a melhor forma da gente poder combater esse lado cinza do racismo, lado cinza do autoritarismo, né? É a gente poder debater, conhecer as pessoas, conhecer o outro, não ficar criando fantasmas, né? Criando essas coisas nebulosas, né? Poder debater, a gente poder construir uma sociedade bem melhor, bem mais fraterna. Para não falar bobagem, né, Lilian? Isso, eu agradeço o convite, é sempre um prazer ser parceira do Sindicato dos Bancários, né? E dizer que novembro está quase no final, mas todos os meses do ano nós temos que debater esse assunto, porque é fundamental para crescermos de uma forma mais igualitária, mais justa, com equidade e com oportunidade para todos. E eu deixo um recado: leiam escritoras e escritoras negras e negros. É isso. Certo, tá certinho, então. Eu vou me lembrar ainda qual é o... Ai, Deus do céu, eu tô com a minha cabeça assim, gente, olha. Vamos lá que ainda tem ainda tem muitos dias pela frente nesse mês da Consciência Negra até o final do ano, porque esse ano foi punk, né? Então, esse foi um podcast aqui produzido pelo Sindicato dos Bancários, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania e o CASCA, Instituto Socioambiental, gravado no Estúdio Hall do Sind Bancários. Chama Sementes do Futuro. A gente traz aqui sempre temas sociais, né, ambientais, temas aí pertinentes, né, a toda a nossa sociedade. O programa foi produzido pelo Arthur Almeida. Abraço, Arthur, para ti. Laís Escher, que trabalha aqui com a gente. Por mim, Aline Adolfs, e que também apresentei aqui esse episódio humildemente. Na técnica, Diego Dornelles. Na coordenação de comunicação sou eu de novo. E na direção Sérgio Hoff. Agradeço a audiência de todo mundo aí. E é isso, espalhem boas sementes por aí. Tchau.